Segundo Reis 6. Por favor, segundo Reis 6, de 1 a 7. Estamos aqui com os PGs e a liderança dos PGs e os irmãos que estão online. Os PGs são instrumentos de Deus para cuidar da igreja e para uma evangelização exponencial. Então vamos ler primeiro versos de 1 a 6 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos é estreito demais para nós. Verso 2: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Vamos ler juntos? Disse um: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Verso 5. Sucedeu, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Versos 6 e 7, vamos juntos. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Amém e amém. Deus usa histórias simples para nos ensinar acerca do seu caráter e acerca do nosso andar com Ele. Essa é uma história pequena, simples, que nos revela verdades intensas sobre Deus e sobre nós mesmos. E se eu for dar um título aqui para os irmãos dos PG hoje, é uma liderança que transforma. E eu quero falar de 5 verdades a partir desse texto. Primeiro, uma liderança que transforma é uma liderança que demonstra lealdade. Os discípulos dos profetas disseram ao chefão Eliseu: eis que o lugar em que habitamos é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construímos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Eles já tinham pesquisado o local, eles já tinham descoberto onde cortar madeira, eles já tinham pensado nas coisas. Depois é que nós descobrimos, um já tinha pedido um machado emprestado. Eles já estavam com tudo pensado. Mas chegaram a Eliseu e disseram: nós pensamos isso e isso. Aqui é estreito demais para nós. Nós queremos ir. O que você acha? Ide. Liderança leal honra a sua liderança maior. Não faz assim: Deus está me dizendo, e a liderança maior não sabe de nada. E a liderança maior não opina sobre nada. E é tudo pelas costas do pastor, do líder de PG, é tudo nos bastidores. Deus não trabalha assim. Sabe por quê? Porque um dos atributos de Deus é fidelidade. Só aprendemos fidelidade porque Deus é fiel. Só aprendemos fidelidade porque Deus é o único que consegue reunir amor, ódio, fidelidade, disciplina, graça, rejeição, aceitação e condenação, santidade e perfeição. Tudo junta só nele. Porque nós achamos isso é amor ou isso é ódio. Pois Deus tem amor e ódio nele, perfeitos. E quando nós compreendemos esse caráter da fidelidade de Deus e de quem é Deus, nós entendemos uma das coisas mais preciosas que é na vida do PG e na vida da igreja.
A oração é um dos mistérios mais intensos. Você já parou para pensar? Como é que o Deus Santo pode parar para ouvir uma pessoa igual você e eu? Se você não compreender a ira de Deus, você não entende a oração. Porque Deus precisava aceitar um ser humano perfeito. E quando você lê a Bíblia só tem 4 capítulos que está tudo no jeito. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. O resto é só confusão. É só é problema, é assassinato, é adultério, é pedofilia, é homossexualismo, é corrupção, é juiz comprado, é mentira, é confusão, é idolatria. Então como que Deus pode cumprir sua promessa e ser fiel quando Ele diz: clama a mim e responder-te-ei? Por quê? Se você e eu não compreendemos a ira de Deus, nós não entendemos isso. Então Deus tinha que ter um ser humano perfeito. Então, numa reunião da Trindade, a segunda pessoa da Trindade ofereceu para vir a gente. Essa é a primeira emoção do Natal. Jesus nasceu da Virgem e virou gente. E quando Ele se humilhou e andou nesse mundo, sem deixar de ser Deus e sendo um homem perfeito, que nunca pecou em pensamento nem omissão. Quando Ele morreu na cruz, toda a ira de Deus contra você e contra mim caiu sobre Ele. E Ele carregou todos os nossos pecados. Então o Deus fiel, que é santo e que é ira, não pode responder a um pecador, a não ser que um ser humano perfeito assumisse o lugar dele. Por isso, chegamos diante do trono pelo novo e vivo caminho que Ele abriu pelo seu sangue. Então, nossos pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados. Você e eu não precisamos viver com culpa, porque o Deus fiel já perdoou em Cristo. Por isso que Ele diz que quando você sentir culpa, vai lá e entrega de novo. E está cheio de gente colocando culpa sobre nós. E tem muita gente que ora assim: Deus me respondeu porque eu orei muito, viu? E mas se perguntar a todo mundo, sinceramente, se ele precisa de orar mais, não tem um que vai falar assim: eu tenho que orar mais. E mesmo que você orar mais do que você está pensando, você ainda tem que orar mais. E se você orar mais do que você orou mais, você ainda tem que orar mais. E se você orar mais do que orou mais, você ainda tem que orar mais. Então não é assim que nós vamos por causa do sangue de Cristo, porque o Deus fiel nos ensina sobre o que é fidelidade. Então os discípulos de Eliseu são fiéis, porque compreendem isso, e no corpo de Cristo é assim, gente. Se não formos fiéis à nossa liderança, nós vivemos na fofoca, na maledicência, criticamos os líderes dentro de casa, o PG vira uma encrenca. Eu não gostei do culto. Peraí, o PG é lugar de falar isso? Tem um povo lá na igreja que é muito exibido. Nós somos fiéis e protegemos os irmãos. Nós somos leais aos irmãos. Os irmãos, é nossa família, gente. Nós protegemos uns aos outros. Eliseu e seus discípulos. É o vovôzão. Pois, menino, sabe que um dia desse é um presente para você que está igual eu. Alguém me fez um elogio, assim, diferente, Fabinho, Maurinho. Falou: pastorzão, pois o senhor sabe que os top são igual ao senhor. Tudo cabeça de cotonete. Vou te contar um caso, viu? Era um elogio. Bem, vou tomar até uma água. Você precisa renovar a sua fidelidade primeiro com o Senhor. E precisa renovar a sua fidelidade com a liderança. A gente tem que renovar a fidelidade com a nossa liderança sempre. Não é porque não há coisas, não há nenhum lugar que não tenha coisas para corrigir, para melhorar. Mas tem a maneira certa de falar e de fazer.
tem os fóruns certos, tem as reuniões só dos líderes, tem as reuniões de treinamento, e não durante a operação do PG. Uma liderança que transforma é uma liderança leal. Aliás, foi isso que foi ensinado em 2 Timóteo capítulo 2. Fortifica-te na graça, e o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos, para que também transmitam a outros. Constantemente nós temos que passar por testes de fidelidade e de quebrantamento, porque a ausência de fidelidade revela a dureza do nosso coração. Um jovem foi convidado, que ele tinha feito todos os cursos para missões, e ele então ia se apresentar para ser avaliado pelo idoso pastor, para saber se ele ia se reunir com a junta, que iria decidir se ele ia ou não. Então o pastor ligou para ele e disse: 3 horas da manhã, uma reunião na minha casa. 3 horas da manhã o rapaz chegou lá. Quando chegou lá, uma pessoa atendeu e disse: ele pediu para o senhor esperar ali naquela sala. E ele esperou naquela sala até 8 horas da manhã. Quando foi 8 horas da manhã, o pastor chegou e deu bom dia e falou: o senhor sabe soletrar pastel? Ele disse: sei. Então soletre. P-A-S-T-E-L. Muito bem. E o senhor sabe somar 2 mais 2? Ele disse: claro. 2 mais 2 é 4. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conhecido. Você pode se retirar. No outro dia, quando reuniu a junta, o pastor disse: o nosso candidato foi aprovado exponencialmente. Primeiro, ele demonstrou um espírito de sacrifício. Quando eu marquei para as 3 da manhã, e 10 para as 3 ele estava aqui e chegou para ser entrevistado. Segundo, seu temperamento foi testado, porque ele esperou de 3 às 8 da manhã. E quando ele conversou comigo, ele não demonstrou nenhuma irritação. Terceiro, ele foi testado no seu coração. Quando eu fiz a ele uma pergunta que qualquer criança responderia, e ele respondeu tranquilamente. Quarto, ele foi testado como uma pessoa que trata os outros com reverência e bondade. Quando não demorou 3 minutos a entrevista, e ele agradeceu e abraçou e foi embora. Nós precisamos de candidatos, não que tenham talentos, mas que tenham caráter, que demonstrem humildade, quebrantamento, submissão e contentamento. Ele passou em todas. Uma liderança que avança é uma liderança que é aprovada na fidelidade. Segundo, uma liderança que avança é uma liderança que almeja o crescimento. Este lugar está muito pequeno. Nós queremos um lugar maior. E aqui nós temos 2 gerações de líderes, os mais jovens e o velhão Eliseu. E os mais jovens querem mudar, e se nós não cuidarmos, os mais velhos não querem sair do lugar. E nós, como líderes do PG, nós não estamos olhando pelo retrovisor, querendo uma igreja que está maravilhosa em 1995. Pelo contrário, nós queremos uma igreja em 2040. Então há muita gente olhando pelo retrovisor. Está muito bom, não precisa mexer em nada. Está uma maravilha. Então a igreja vai avançar quando
as novas gerações tiverem oportunidade de servir, de dar ideia e até de mexer no nosso conforto. As novas gerações gostam de outra música. A música nossa é a música da nossa juventude. Isso que é música. Essa molecada está cantando aí? Calma. Você precisa entender a vida. Você não pode misturar teologia, porque esse é um dos grandes debates hoje da igreja brasileira. O que ensina? A Bíblia não é mais a palavra de Deus para muita gente. A Bíblia contém a palavra de Deus. E as ideias contra a Bíblia estão insuflando, porque muita gente nossa está seguindo os influencers, que são mais coachings do que bíblicos. E não é que o coach não tem seu lugar. O coach tem seu lugar, mas o coach não é o evangelho. Então a gente tem que ter sabedoria. E aí então nós temos a teologia bíblica. É isso mesmo. Nós vamos ensinar o evangelho, que você é um pecador e você está condenado. Seu único caminho é crer e submeter a Jesus. E nós concordamos com muita gente que diz: todos os caminhos levam a Deus. Verdade. Todos os caminhos levam ao Deus juiz. Mas ao Deus Salvador é só aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E isso é que nós ensinaremos às novas gerações, mesmo que eles gostem de outra música. Então a gente não pode confundir e misturar teologia com estética. A estética do pregador hoje está diferente do que alguns acham que um pastor devia vestir. Inclusive aquele. Blusa brutal, aquela, viu, mestre? Assim, mestre, ganhou disparado. Se você não pensar, a estética da igreja já mudou. Já é outra estética. Pode pintar de branco? Claro. Pode pintar de rosa? Também. Pode pintar de azul, verde. Pode pintar de preto? Por que não pode? Isso é estética, gente. Pode pôr iluminação ali, gente do céu, senão nós misturamos as pelotas. Não pode misturar teologia com estética. Todo ano eu sou convidado para ir na Assembleia de Deus em São Cristóvão, bispo Abner Teixeira. Ele me liga e diz assim: meu pastor, a visita pastoral anual à Assembleia de Deus Mãe, no Rio de Janeiro, para celebrar a ceia, o senhor vem quando? Então, quando minha agenda combina com a dele, eu ligo para ele e digo assim: meu bispo, mandei lavar o terno. Aí ele fala: é nosso costume. Não tem problema. Pode ser de terno? Pode ser de terno. Um dos nossos pastores, pastor Israel, um pregador maravilhoso, um pastor exponencial que os irmãos conhecem. E o pastor Israel, 27 anos, casado agora, 28, 29, 2 filhos agora. O pastor Israel chegou lá com a calça rasgada, apertadinha. Os novos pregadores, lutador de jiu-jitsu, faixa preta, levanta não sei quantos quilos. Aí, menino, quando foi no domingo seguinte, ajudar aí, né, irmão? Quando foi no domingo seguinte, o pastor Israel chegou certinho, redondinho, a blusa de manga comprida, a calça certinha, com vinco. Falei: o que aconteceu? Por que você está vestido desse jeito? Falou: ô pastor, é porque os irmãos encontraram aqui comigo dia domingo e falaram comigo assim: eu estou pedindo ao Senhor para te livrar desse espírito de pobreza. E ele falou: pastor, era a calça mais cara que eu tenho, é aquela. Falei: ó, domingo que vem eu quero você normal. Quero você com as calças rasgadas. E ó,
estética, se você não entender, você mistura as bolas. Você muda a estética toda semana, você troca de roupa, você pinta o cabelo, você faz a unha. As que têm o cabelo, aquele cabelo top, deixa o cabelo desse tamanho. Por que não pode? Não pode misturar teologia com estética, teologia com método. Senão nós estamos encrencados, gente. Não, esse não é o método que a Bíblia manda. Ah, é? Qual é o método que a Bíblia manda? Ah, Jesus andou a pé, então ninguém mais vai andar de carro, nem de moto, nem de bicicleta, nem de avião, nem de ônibus. Todo mundo a pé. Porque Jesus andou a pé. E você não caia naquela cilada que diz assim, em meu lugar, o que faria Jesus? Não caia nessa. Porque quando você faz essa pergunta, você responde com o seu sentimento. Quando a gente fala o que faria Jesus, você examina a sua Bíblia. E é o que a Bíblia diz e não o que você sente. Não pode confundir teologia com arte. Arte. Nós estamos ouvindo. Teatro, arte. Dança, arte. O jeito de pregar, arte, porque pregação é ciência e é arte. Se a gente misturar, isso é uma confusão, gente. Eu tive numa igreja que o povo estava brigando porque ia trocar por cadeira almofadada. Não, esses bancos têm que ficar aqui porque foi o meu avô que deu. Eu era convidado, então o convidado tem uma língua desse tamanho. Aí ele falou, pastor, esses bancos foi meu avô que deu. Aí eu fiquei calado. O senhor não quer falar nada não? Eu falei, melhor não, irmão. Pois eu desafio o senhor a falar. Eu falei, irmão, leva o banco para sua casa e traz suas cadeiras para cá. As cadeiras dele tudo almofadadas em casa. Leva o banco. Na sua casa pode ter, aqui não pode ter. Não pode confundir, gente. Cabeça quadrada demais. Eliseu, nós queremos um lugar maior. Nós almejamos o crescimento. Nós desejamos, nós achamos que nós temos mais para nós. E que nós podemos conquistar mais. Líderes de PG, digam para vocês mesmos, nós podemos conquistar mais. Ah, nosso PG está maravilhoso, já tem 20 pessoas. Devia ter 60 para multiplicar por 4. Almeje o crescimento. Almeje algo exponencial. Almeje algo que só Deus pode realizar no seu PG. Uma liderança que transforma é uma liderança que demonstra fidelidade. É uma liderança que almeja o crescimento. Terceiro, é uma liderança que protege a unidade. Protege a unidade. Eliseu, vão conosco. Se Eliseu não vai, não vai. O que significa isso? Honra teu pai e tua mãe. Nós precisamos aprender a honrar os pais, não é só quando criança, não. À medida que os pais envelhecerem, os filhos que estão ficando mais velhos cuidam dos pais, cuidam dos remédios, cuidam da saúde, protegem os pais. À medida que os pais na fé envelhecem, os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, as nossas mães de oração, a igreja não chuta eles para lá. Eles são nossos pais. Nós cuidamos de nossos pais. Nós olhamos nossos pais na fé. Por isso que a nova geração tem que vir forte, igual diz Salmo 144, 12, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como obras de arte, como colunas trabalhadas pelo Senhor. Então, 2 palavras aos pais. Primeiro, pare de chamar a nova geração de Nutella. Porque quando você chama a nova geração de Nutella, você está dizendo que não acredita que eles são herança do Senhor. Nossos filhos, nós chamamos eles de plantas viçosas,
obras de arte. Mesmo que hoje eles estejam dando trabalho, nós não vemos o que é hoje, é o que Deus faz. Outra coisa, nós também não podemos achar que os filhos da igreja, isso é porque o pai e a mãe não cuidou, não orou. Peraí. Os filhos da igreja são todos nossos filhos. Se uma menina tropeça, nós é que sofremos. Se um rapaz tropeça, nós é que sofremos. Se uma filha é nossa casa, nós celebramos. Então nós protegemos a unidade. Nós não queremos que ninguém seja difamado, que ninguém seja criticado. E nós não queremos deixar Eliseu para trás. E nós não queremos ir para frente sozinhos. Então, muitas vezes, nós temos que dar passos mais brandos. Mas também não podemos ser encrenqueiros. Nossa molecada! Lá vou eu com o pastor Israel de novo. Falei, pastor Israel, pastor de adolescente. Falei, eu quero que você invente uma coisa nova aqui, os adolescentes. Eu não quero a mesmice aqui na oitava. Lá um prédio de 5 andares. Falou, pastorzão, eu quero fazer um rapel. Falei, o que é isso? Ele falou, a gente põe uma corda lá em cima e os meninos descem escorregando. Eu falei, fala lá com a administração da igreja. Aí no outro dia ele falou, pastorzão, não vai dar não. A administração diz que tem que contratar médico, ambulância, corpo de bombeiro, enfermeiro. Os pais não vão deixar, meu pastor. Eu falei, quem vai fazer isso? Ele falou, um sargento do exército. E ele faz isso lá no exército. Dá o telefone dele. Liguei para o cara de Leão. Falei, varão, qual é a segurança disso? Ele disse, pastorzão, 100% seguro, só a salvação em Cristo. O resto tudo tem limites. Agora, eu trabalho no exército há mais de 7 anos cuidando disso, nunca deu problema. Falei, está aprovado. Falei com o pastor Israel, qualquer confusão, fala assim, o pastor que aprovou. Menina, até mulher grávida desceu mulher de 7 meses desceu no rapel. E eu não desço nem se vocês me pagarem. Presta atenção, nós protegemos a unidade. Claro, nós vivemos um tempo em que nem sempre os pais cantarão as músicas que os filhos cantam. Por quê? Nós vivemos numa época em que as coisas passam rápido. Então nós temos que proteger a unidade, porque a nova estatística do Brasil diz que o Brasil envelheceu e que agora a turma vai viver 90, 100 anos. E que a juventude está diminuindo. É claro. Os casais estão casando, querem ter um filho, ou 2 no máximo. E alguns estão casando e dizem, não vamos ter filho, vamos ter cachorro. E põe no Instagram, papai de 4 patas. Então chega lá e fala com ele assim, fala com o papai. Uau! E eu quero falar com as moças e os rapazes. Casem jovens e tenham filhos. E não vá criar cachorro nem gato. Não jogue seus sentimentos em cima de bicho, porque não foi para isso que Deus deu. Não estou contra quem gosta de cachorro nem de gato. Está entendendo? De papagaio. E agora tem gente até tendo como animal de estimação porco. Eu não estou contra nada disso, mas também não estou a favor. Vamos proteger a unidade, gente. Vamos andar como igreja. Igreja que ora um para o outro. Igreja que serve um ao outro. Igreja que caminha um com o outro. Uma vez eu estava numa conferência de líderes no sul do Brasil. E depois de falar um pouco, contei algumas coisas sobre nossa 8ª igreja, que foi a primeira igreja presbiteriana no Brasil a pôr uma bateria. Aí um senhor levantou e disse assim, e falou assim, eu quero que o senhor me convença a autorizar essa molecada para que eu autorize bateria na igreja. A Bíblia diz que aos pais a gente trata com respeito. Eu disse, senhor, dá licença, dá. Quantos anos o senhor tem? Ele disse, eu tenho 75. Desde quando o senhor é da igreja? Ele falou, fui criado na igreja.
Eu falei, eu acho que seu maior gozo é se seus filhos e seus netos continuarem na igreja. Mas seus netos vão gostar, e seus filhos, de um instrumento diferente do que o senhor tocou, se o senhor foi músico. Então, não valeria a pena investir por uma coisa que não é teológica e que a gente poderia negociar? Mas eu não gosto disso. Eu falei, é isso aí. O senhor não gosta e proíbe os filhos, como muitos fazem. Os filhos não gostam e saem por rebeldia ou porque a gente foi tão duro. Ele começou a chorar. Na frente de todo mundo, ele disse, foi isso que aconteceu comigo. Meu filho queria tocar um violão na igreja, e eu falei, nessa igreja não toca instrumento que toca em cabaré. Meu filho foi tocar com os amigos no boteco. Hoje, meu filho está longe, meus netos também, porque eles disseram, meu pai é que é o dono daquele lugar. Bom, não estou desculpando a rebeldia dos filhos. Estou falando que nós, os pais, devíamos ter mais quebrantamento, porque nós não aguentamos levar a igreja mais 40 anos. Mas vamos trazer a nova geração? Vamos dar oportunidade, vamos ensinar, vamos impulsionar e vamos deixar eles prosseguir. Enquanto isso, nós protegemos a unidade. Vai falar mal dos nossos filhos? Nem pensar. Vai falar dos nossos pais? Nem pensar. Nós estamos juntos, é claro. Você e eu que temos a cabeça branca, já estudamos muita Bíblia, já lemos muita Bíblia. Ninguém aguenta uma escola dominical que vai estudar Romanos e que o professor chega e pergunta assim, Paulo, quem foi Paulo? Deus me livre da escola dominical desse. E você sabe, a escola dominical começa assim, o cara fala, pois é, Paulo foi um apóstolo. Aliás, ele andou como eu, semana passada, eu estava andando ali na Estação da Luz, e foi embora a aula. Líderes que transformam são líderes que demonstram que são fiéis, são líderes que almejam o crescimento, são líderes que andam em unidade e são líderes que trabalham arduamente. E eles cortaram aquela madeira, menino. Eu acho que Eliseu não cortou nada não, irmão. Acho que não. Acho que ele está lá olhando aquele negócio lá, deixa o pau quebrar. Trabalham arduamente. Um dos trabalhos mais árduos que nós temos é clamar ao Senhor. É ter vida de oração em favor da nossa geração e da geração mais jovem. E orar pela conversão das pessoas. E parar diante de Deus sabendo que só Deus faz. Trabalha arduamente. Trabalha com doçura, trabalha com paciência. Tem gente que a gente não aguenta trabalhar na igreja porque a pessoa perturba demais. Cria caso por qualquer coisa. Eu não faço se não for desse jeito. Trabalharam. E o cara estava tão animado que ele foi o machado. Ô, líder do PG, não reclame porque você está trabalhando. É para isso que você está aí mesmo, Zé. Pastores, irmão, eu encontro com pastores e diz assim, porque a igreja dá muito trabalho. Eu falo com eles, a igreja é divertida, irmão. Para mim, ser pastor é diversão. Sabe por quê? Está tudo na Bíblia. Os crentes têm os mesmos problemas que está escrito na Bíblia. Os mesmos, irmão. Eles criam casa, eles reclamam, eles abençoam, eles criticam. Eles são pão duro, eles são dizimistas, eles são generosos, eles são críticos, eles são intercessores. Eles são tudo aquilo lá. Tem gente que fala assim, queremos voltar à igreja primitiva. Qual? A de Corinto? A de Éfeso que perdeu o primeiro amor? Qual? A de Laodiceia, que acha que está viva e está morna, está morta? Qual igreja primitiva que você quer? Não fica dizendo. Aí tem gente que fala assim, naquele tempo é que era bom. Está só no retrovisor.
é um tempo que nunca existiu. De vez em quando as pessoas falam assim comigo: pastor, é muito difícil ter filho hoje, no encontro de casais jovens. Eu falei: eu quero saber quando que foi fácil. Quando que foi fácil? Me explica aí. Então, quando a gente fala assim, naquele tempo é que era bom, você ter um tempo imaginário, que não aconteceu, porque naquele tempo era difícil também. Não vem não. Trabalhe. O cara não veio do PG, problema dele. Não, problema é meu. Quem cuida da igreja é a igreja, com o auxílio de toda a junta. É nós que ajudamos. Mas eu não estou preparado, só se não nasceu de novo. Se nasceu de novo, está pronto para expulsar demônio no primeiro instante do novo nascimento. Se nasceu de novo, pode pregar o evangelho agora. Mas eu não tenho capacitação. Às vezes a capacitação estraga você. O seminário estragou muita gente fervorosa. O pastor só prega agora aqui. Ele não prega na rua. Pregar na rua, irmão, todo dia. E eu estava pensando assim: eu vou ensinar o povo a orar essa semana. Eu falei com mais de 30 pessoas: quero te ensinar uma oração, posso? Qual é? Senhor, socorre-me. Se você falar de todo o coração, Jesus ouvirá. Senhor, socorre-me. Fala com Ele. Mas eu não acredito nele. Não tem problema não, fala com Ele. Eu sou do cara, fala, ele está acreditando. Deixa Deus agir, irmão. Descansa você mais. Uma liderança que transforma, uma liderança fiel, leal. Porque Deus é fiel. Uma liderança que transforma é uma liderança que almeja o crescimento. Porque Deus é assim. Crescer e multiplicai, a igreja vai crescer e a igreja vai vencer até que o Senhor venha. É palavra do Senhor Jesus. Somos criados à imagem de Deus, então está dentro de nós. Como disse o Carlos Drummond de Andrade, que coisa boa que dividiram o tempo em ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Por quê? Nós esperamos que a próxima hora as coisas melhorem. E nós esperamos que o mês que vem as coisas vão melhorar. E nós esperamos que o semestre que vem as coisas melhorarão. E nós esperamos que o ano que vem. Porque Deus nos criou para isso. Somos transformados todo dia de glória em glória pelo Espírito Santo. Se você nasceu de novo, não é que você está se esforçando para isso, porque o cristianismo não é esforço, é a graça de Deus transformando a gente. Uma liderança que transforma, uma liderança fiel, que almeja o crescimento, uma liderança que protege a unidade. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Uma liderança que transforma, uma liderança que trabalha arduamente. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E quem conhece a graça trabalha mais do que os outros. Porque duas coisas que Deus não abençoa. Uma é a preguiça e outra é a soberba. Nós somos presbiterianos e acreditamos que só serão salvos os eleitos. Certo? Certo. Então nós não vamos pregar porque Deus vai trazer os eleitos. Certo? Errado. Porque você não sabe quem são os eleitos. É Deus que sabe. E se Deus entregasse para nós o livro dos eleitos da Penha, que Ele não vai entregar, nós vamos lá falar com o cara: seu nome está aqui, Zé. Está na hora de crer. Não acredito. Por quê? Porque não é assim. Tem que falar com ele que ele tem que arrepender dos pecados dele, que Jesus morreu pelos pecados dele, e que ele tem que entregar a Cristo, e que ele tem que se render a Cristo. E deixa Deus fazer. A baladeira de hoje pode ser nossa mulher mais empolgante no primeiro semestre do ano que vem. Então nós olhamos para as pessoas esperando o mover do Senhor. Quinto, uma liderança que transforma é uma liderança que experimenta o poder de Deus. Ei,
Líder do PG, fala com o Senhor, usa-me para milagres. Aliás, nós já vivemos no ambiente do milagre. Por quê? Você não fez nada para o mundo funcionar hoje. Bilhões e bilhões de estrelas estão rodando no universo. Novos planetas estão surgindo, porque o universo está se expandindo. E você tem os micróbios novos que estão nascendo. E que você vai pegar um. Ainda bem que você tem defesa. Aleluia. E nós só vivemos por causa que Deus nos cerca com o sobrenatural, toda a raça humana. E olha um pouquinho mais ao seu redor, para nós reunirmos aqui hoje, milhares, se não milhões de pessoas serviram para que nós chegássemos até aqui, e alguns deles contra o Evangelho. Mas Deus, na sua bondade, trabalha conosco, nos dando ações da providência comum e nos dando ações da providência que nos empolga como o machado que subiu. Pede a Deus. O Arthur estava entubado e o Ciro, meu filho, não tinha coragem de ir lá. Eu falei: meu filho, tem que entregar o Arthur. Ele disse: pai, eu quero levar ele para casa. Mas tem que entregar, meu filho. E o Arthur já tinha tirado um líquido da pleura, já tinha feito uma transfusão com 3 meses de idade. E ele disse: pai, o senhor sobe lá? Subo lá. Quando eu cheguei lá, estava escrito na porta dele de vermelho: septicemia. E a médica me falou que achava que os rins dele iam parar. Quando eu entrei e vi o Arthur afundado, meu coração murchou. Aí eu comecei a cantar: divino companheiro no caminho. E aí veio no meu coração assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Meu coração parece que começou a encher assim, irmãos. Eu falei: Senhor, o Arthur está nessa situação. O Arthur não tem nenhum vigor. Eu falei: Senhor, fala com o Arthur. Arthur, meu neto, você tem 3 meses, não me entende. Mas você entende o Espírito de Deus. Senhor, fala com o Arthur, reage. Vamos, Arthur, não desiste não. Senhor, tira aquela placa ali daquela porta. Hein, Senhor? Aí, experiência, né? Experiência você acredita ou então põe dentro do parede. Quando eu olhei para o Arthur, vi o Arthur sorrindo. Aí, quando eu desci, o Ciro me abraçou e disse: meu pai, o senhor subiu de um jeito e desceu do outro. O que aconteceu lá, meu pai? Eu falei: eu vi o Arthur sorrindo. Arthur vai voltar para casa, meu filho. Agora nós vamos orar minuto a minuto. E o povo de Deus está orando. E estamos com o Arthur lá. Coisa linda, meus irmãos. Obrigado, igreja. Uma liderança que transforma, é fiel. Alinhe seu coração com a liderança de sua igreja, primeiro com o Senhor, depois com a sua liderança. Segundo, almeje o crescimento. Nós vamos multiplicar nossa célula, nós vamos formar novos líderes, e nós vamos fazer a penha, avançar, que daqui a uns dias não vai ter lugar mesmo, nós vamos ter que... Nós vamos proteger uns aos outros. Nós vamos trabalhar com sabedoria e com dedicação. Porque esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é o exemplo, Ele é a vida da igreja. E nós vamos buscar o Senhor, para que o seu poder, que já nos tocou e nos fez novas criaturas, continue a mover o nosso coração. Acredite na providência divina. Ken Galber, um evangelista americano, estava de férias com a sua família, tinha alugado um trailer, e aí, com as crianças pequenas, passando no lugar, os meninos disseram: pai, estou com fome. Sabe o que é isso, né? Com fome, eu quero pizza. Ken Galber manobrou o trailer
e parou ali no estacionamento. A esposa desceu com as crianças e ela falou: vamos, meu bem. Ele disse: eu vou daqui a pouco. E desceu do trailer, falou: eu vou comprar um refrigerante para mim. Um evangelista que dependia das ofertas, estava vivendo um tempo difícil, com finanças. Foi lá e pegou o refrigerante, vinha pensando assim: será que está valendo a pena isso mesmo, hein? Será que Deus está mesmo assim? Está comigo? Essas coisas do coração que a gente não conta a ninguém, mas que passa lá. Aí passando perto de um posto assim, ele ouviu o telefone público tocando. Aí ele parou, olhou aquele telefone, e ele falou: o cara do posto não está nem dando bola, o telefone tocando. Aí ele foi andando, o telefone continuou tocando. Aí ele voltou e falou: não tem nada com esse telefone. Aí ele foi lá e pegou o telefone. Quando ele pegou o telefone, a telefonista disse: interurbano para o senhor Ken Galber. Falou: está doida, mulher? E eu estou aqui passeando com a minha família. Eu quero saber se o senhor é o Ken Galber ou não. Olha, eu estava passeando com a minha família. A história foi nos Estados Unidos, mas é mais ou menos assim. O cara morava em Ceará e veio passar férias no Rio de Janeiro. E alguém da Bahia ligou naquele telefone. Aí quando ele está falando, a mulher que pediu o telefone falou: a voz dele mesmo, eu quero falar com ele. E ela disse assim: eu estava tão desesperada, que eu estava escrevendo um bilhete aqui que eu ia suicidar. Enquanto eu estava escrevendo o bilhete, veio o nome do senhor na minha cabeça, porque um dia eu vi o senhor falando na televisão. Enquanto eu pensava no senhor, uns números veio na minha cabeça, eu comecei a anotar os números. E eu pensei comigo: será que é o telefone do escritório dele? Será que é um milagre? E eu falei com a telefonista: liga para o seu número. E ela disse assim: o senhor está no seu escritório? Eu falei: não, estou de férias de um lugar que é telefone público. Ken Galber orou com aquela mulher, falou da esperança no Senhor Jesus. E ele conta esse testemunho dizendo assim: Deus conhece o seu número. E escreveu um livro que não está traduzido, mas um livro em inglês que diz isso: Deus conhece o seu número. Firme na fé, gente boa. Vamos ficar em pé e orar? Então levante suas duas mãos assim, ó. Fala com o Senhor, fala com Ele, fala do seu coração. Diga a Ele, sua graça, sua misericórdia, sua gratidão, tanta coisa linda que o Senhor tem derramado sobre sua vida. Obrigado porque você é essa pessoa leal, essa pessoa preciosa que está servindo, trabalhando com tanto amor, que de todas as maneiras ora, luta, investe para proteger essa igreja para ela avançar. Obrigado, Senhor, por esse povo que trabalha com tanta dedicação. Senhor, obrigado que o Senhor nos faz andar nesse ambiente de milagres por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Enquanto você ora, baixe sua mão um pouquinho, que eu quero só uma turma que levante a mão. Tem alguém aqui que não batizou ainda? Levanta a mão. O santo varão, quem mais? A irmã, quem mais? Ali. Quem mais? Que não batizou ainda, levanta a mão, aqui do lado de cá. Quem levantou a mão, se a coisa é séria, vem cá que eu vou orar com você. Vem cá na frente. Isso. O negócio é para valer. Ó a sustância. Quem? Cotonetes. Cotonetes são os brutais. São os super exponenciais. Vem cá, gente. Vem cá, chega aqui. Ei, você. Que Deus já falou. Não tinha decidido até hoje batizar, mas hoje você decidiu. Pode vir. Pode chegar. Já sabe, é para sair e vir. Isso, nós vamos esperar. Todo mundo. Isso, vem para cá mais um pouquinho. Deixa eu lembrar vocês. Se o Senhor falou no seu coração, obedece. Não fica brigando com ele dentro, não. Fala com ele, sim, Senhor. Já que o Senhor falou, lá vou eu. Quem está sem igreja, precisa de uma igreja boa.
É essa aqui mesmo, pode vir. Essa nossa igreja é da boa. Quem está sem igreja precisa de uma igreja boa. É essa aqui. Bora, resolve sua vida. Vamos voltar, gente boa. Amém. Ei, quando o Senhor falar, obedece. Amém? Nosso pastor Mauri, por favor. Fecha seus olhos e fala com Deus. E você sabe, o chamado é um desafio. Então, nós vamos batizar vocês em nome de Jesus. Aleluia! Então, está marcado aqui. Pastor Rogério, vem cá, já fica perto aqui, ó. Rogério é lá da integração. Pastor Rogério já pega nome, anota tudo bonitinho. Vamos marcar a data e isso vai ser definido em nome de Jesus. Esse dia é dia de virada para a sua vida, tá? Então vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Deus, por todos esses queridos que estão aqui agora diante do Senhor. E Pai, é um passo, é uma decisão, Deus, tão importante, significativa para a vida pessoal, para a vida espiritual. Que o Senhor os fortaleça em nome de Jesus. Que o Senhor confirme essa reação à Tua palavra hoje aqui. E Deus eterno, abençoe nos passos daqui para frente. Abençoe, Deus amado, nas ações de agora em diante. E que, Pai, o Senhor atue com forma, de maneira poderosa na alma, no coração, na vida. Tira todo embaraço, toda dúvida, ó Deus eterno, todo receio, e que Deus, a convicção seja plena no coração de cada um. Assim nós oramos ao Senhor, Pai. Assim colocamos cada uma dessas vidas no Teu altar em nome de Jesus. Que o Senhor os guie, que o Senhor os conduza e que o Senhor derrame sobre eles a Tua bênção, confirmando dia a dia, e nos dá, Pai eterno, esse momento de celebrar com eles o batismo em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, já vai ali com o pastor Rogério, já conversa lá. E vai lá, ajuda lá, Felipe, o Gustavo, vai lá, ajuda ali. Vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Você tem motivos para cantar, não tem? Então canta de todo o coração, canta com alegria na alma, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas